de terríveis expectativas em Jerusalém e, por consequência, em toda Judá. Havia uma incerteza quanto às diferentes vozes de diferentes profetas que chegavam aos ouvidos e ao coração do povo de Deus em Jerusalém. Muitos diziam que porque o culto ao Senhor era formalmente prestado em Jerusalém, e ali estava o templo do Senhor, jamais a Babilônia, o temível reino do norte, invadiria Jerusalém. Tornou-se uma declaração popular. Uns queriam negar a possibilidade da agressão daquele reino terrível, a Babilônia. Outros queriam apenas se omitir e não pensar nas coisas difíceis. Outros acreditavam sinceramente que os líderes que diziam haver segurança, não existindo motivos para o temor, outros acreditavam nesses líderes. Jeremias aparece em cena como aquele homem que desagrada a maioria das pessoas. Ele diz sim, a invasão babilônica vinda do norte se dará em Jerusalém. Mas Jeremias, irmãos, deixando o senso comum daqueles dias, explica as razões da permissão de Deus para tamanho mal. Vejam, meus irmãos, aí mesmo no capítulo 6 de Jeremias, quando nos versos 19 e 20, nós encontramos o profeta justificando aquilo que aconteceria. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Jeremias diz: Deus não é mau. Ele permitirá, porque justo é, que a maldade de vocês seja eficazmente percebida pelos frutos da maldade que vocês mesmos têm praticado. E o Senhor, então, irmãos, afronta a religiosidade popular ao dizer: que prazer terei eu no incenso que vocês trazem de Sabá. Sabá, irmãos, era o centro mundial de produção de incenso para cultos, inclusive entre os judeus. Do distante Oriente vinha aquilo que quem pecava livremente utilizava como barganha com o Senhor. Estamos comprando incenso de Sabá. Isso prova que nós amamos o Senhor e a sua lei, e nós tememos o Senhor. Jeremias, irmãos, comunica a tristeza do Senhor ao dizer: os holocaustos que vocês me entregam não me trazem prazer. O Senhor é claro ao dizer: os sacrifícios que vocês me entregam não me agradam. Jeremias, portanto, começa a dizer que Deus, em sua justiça, executaria o seu juízo, porque havia sim um motivo justo para isso. O povo que desprezava a lei de Deus e vivia na prática de toda sorte de pecados. Olhem, irmãos, para aquilo que Deus, por meio de Jeremias, está dizendo no capítulo 5, verso 1. Jeremias diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. O Deus de graça diz, como em outra ocasião disse a Abraão: se houver um justo em Jerusalém, eu perdoarei Jerusalém, e não permitirei que o meu juízo seja executado por meio da invasão que virá de Babilônia. A maioria não concorda com isso, não consegue enxergar o cenário, mas virá. Todavia, se houver alguém
que não tem vivido na prática do pecado, eu perdoarei Jerusalém. Jeremias 5, verso 7, como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Aqui a palavra de Deus fala do pecado que fere a santidade do Senhor de um modo especial. Vocês permitiram que os seus filhos esquecessem a minha lei e hoje eles se prostituem do ponto de vista espiritual, recorrendo a falsos deuses, a ídolos. Esqueceram de mim e têm buscado no culto aos ídolos o seu amparo. Jeremias 5,19, quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas estas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Vocês não estão buscando o estranho, o Deus estranho? Pois eu darei a vocês a oportunidade de viverem em terra estranha. É o que o Senhor diz. Verso 28 do capítulo 5. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Irmãos, o que Jeremias agora está dizendo é, não se façam de desentendidos. Vocês tentam, com os ajuntamentos religiosos, disfarçar toda a pecaminosidade. Vocês estão pecando mais do que quem não conhece a lei de Deus, porque entre os incrédulos aqui e acolá se vê alguém que se importa com o necessitado, com o órfão, e vocês, o meu povo, não se importam. Verso 31, os profetas profetizam falsamente. Está aí no capítulo 5, verso 31. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? O Senhor está então perguntando por meio do profeta. Vocês todos estão vivenciando um grande acordo. Sacerdotes e profetas pregam aquilo que eu não aprovo. Vocês, povo de Deus, sentem-se confortáveis para viver assim. E todos vocês estão se esquecendo que um dia eu pedirei contas de tudo que vocês têm feito. O que acontecerá quando chegarmos ao momento de cobrança? Isaías no capítulo 6, o capítulo que lemos inicialmente no verso 16. Vejam no capítulo 6, no verso 10, quando é dito, a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dele. Irmãos, esse texto me espanta. E como crente em Jesus, me corrige, me alerta, me exorta. Em algum momento, o Senhor disse do seu povo, o meu povo tem a minha palavra como coisa vergonhosa. O meu povo não gosta da minha palavra. No verso 19 do capítulo 6, Jeremias continua falando ao povo de Deus, dizendo, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Eu estou repetindo esse versículo, porque aqui está, irmãos, o diagnóstico fechado. Vocês me abandonaram, e é justo que agora vocês escolham os frutos da escolha de vocês. Vocês não estão atentos à minha palavra, vocês rejeitam a minha lei. Jeremias 18, verso 15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Vocês tomaram caminhos ruins
e deixaram os caminhos que eu preparei para que o meu povo nestes andassem. O que Jeremias está dizendo é: vocês têm pecado contra o Senhor, vocês mentem, vocês se negam a praticar justiça, vocês se envolveram com o culto idólatra, vocês têm maculado o meu culto com a formalidade que esconde a ausência de quebrantamento, e não há arrependimento, e não há um retorno aos caminhos antigos da minha lei, aos caminhos antigos de temor ao meu nome e de fidelidade à minha vontade. Olhem, irmãos, para o capítulo 2, verso 13, Jeremias 2:13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. 2 pecados vocês cometeram. Não apenas me deixaram, eu que sou a fonte de águas puras, o manancial de águas vivas, mas além disso vocês buscaram fontes comprometidas, fontes de águas ruins, rotas. Voltando ao capítulo 6, no verso 7, ou verso 17, Jeremias diz: eu também pus atalaias sobre vós, profetas, mensageiros, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. É nesse contexto, irmãos, que aparece o verso 16, o alerta de Jeremias dizendo: creiam que Deus é gracioso. Olhem para os caminhos novos que vocês têm adotado, nos quais têm transitado. E procurem saber quais são os caminhos antigos que o Senhor aplainou para que neles vocês caminhassem. Nesses caminhos antigos, nas veredas antigas, vocês encontrarão paz. Os caminhos antigos são caminhos de paz. Eis o alerta do profeta fiel. Quando olho para o capítulo 4, no verso 19, percebo o sofrimento do profeta. Ele sofre duplicadamente. Ele sofre, irmãos, quando ouve o que Deus fará. Ele ouviu a palavra de Deus e aquilo apertou o coração dele. Mas Jeremias sofre num segundo momento porque prega a palavra de Deus e é rejeitado pelo povo de Deus. O sofrimento do profeta em Jeremias 4,19 é muito bem apresentado. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. O alerta de Jeremias é: enquanto ainda há tempo, busquem ao Senhor. Semelhante ao que diz Isaías no capítulo 55, enquanto é possível achar a graça de Deus, voltem-se para Deus. Não acreditem todos aqueles que dizem que Deus está satisfeito com o ajuntamento de vocês no sábado. Vocês têm pecado, vocês não se arrependem, vocês continuam rejeitando os caminhos antigos, que são os caminhos do Senhor, e por isso não tem paz. É tempo de vocês voltarem aos caminhos antigos. Irmãos, toda a profecia de Jeremias, porque é palavra de Deus, viva e eficaz, deve ser útil para nós, o povo de Deus, dos dias atuais. A pergunta que devemos fazer é: por quais caminhos nós, o povo de Deus da atualidade, temos andado? Caminhos antigos têm sido os caminhos que buscamos, ou os caminhos novos do homem do nosso tempo têm sido os caminhos nos quais temos andado? Em quais caminhos, meu irmão, você tem andado? Pela graça de Deus, esta igreja que ama o Senhor e a sua palavra te pergunta: por quais caminhos você tem andado nestes dias? Como eu disse, os falsos profetas normalmente dirão aquilo que os seus seguidores e patrocinadores querem ouvir. Os falsos profetas nos dias de Jeremias diziam: fiquem tranquilos, em existindo o templo do Senhor em Jerusalém, nenhum mal nos ocorrerá. Os falsos profetas diziam, Jeremias 6,14,
paz, paz quando não há paz. Curam superficialmente a ferida. É necessário usar medicação forte, dar pontos, mas eles apenas colocam um pequeno curativo sobre a ferida. Serão envergonhados estes falsos profetas, porque cometem a abominação, diz o verso 15, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Irmãos, naqueles dias havia uma indiferença à palavra de Deus e uma grande frieza espiritual, porque sacerdotes, profetas e outras autoridades negavam a realidade. Havia rejeição à revisão. Não se perguntavam aqueles que eram parte do povo de Deus acerca dos caminhos nos quais estavam andando. E nós, eu e você, em quais caminhos temos andado nestes dias? Como está, irmão, o seu relacionamento com o Senhor, seu Deus? É de distância, frieza, eventualidade? É dominical apenas? Ou você tem nutrido com o Senhor um relacionamento profundo, permanente, verdadeiro, sincero? Em quais caminhos você tem andado, meu irmão? Qual é o valor que a Igreja de Jesus Cristo tem para você? Os nossos dias são dias de crescente número de desigrejados. Alguns porque foram feridos, sofreram abuso religioso, é um mal do nosso tempo. Nós precisamos admitir, irmãos, que há muita gente cansada, abatida, frustrada, porque foi abusada, foi maltratada, foi ferida, foi enganada. Mas há aqueles irmãos que deixaram a igreja porque consideram a igreja imperfeita, porque entendem que a igreja não fez aquilo que deveria ter feito, porque entendem que a igreja é um ajuntamento de hipócritas. Meus irmãos, Deus não se engana. Ele não tem um plano B. Plano B temos nós que somos seres humanos. Falhamos num plano original, construímos um segundo plano. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. O plano dele é vir buscar a igreja dele. E a igreja dele, irmãos, sempre existirá nesse mundo. Ela pode não se tornar popular e nem tão numerosa, mas ela sempre existirá. Eu não devo desistir do plano de Deus, porque o plano de Deus há de se cumprir. O Senhor sempre preservará um povo seu fiel, um remanescente fiel, povo que ele virá buscar ao fim deste mundo. Eu não devo, meu irmão, desprezar a igreja de Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, que o Senhor Jesus Cristo tanto amou a igreja que se entregou por ela. Ele morreu por um povo, que é a igreja. Como eu, irmão, posso desprezar a igreja de Jesus? Meu irmão, como poderia eu dizer, o Senhor está errado? O Senhor não sabe o que está dizendo, a palavra dele está equivocada. Não, eu estou equivocado sempre que desprezo a igreja. Eu me engano todas as vezes em que sou tentado a pensar que a igreja não tem valor e que eu posso viver o cristianismo sem a igreja. Irmãos, cristianismo é Cristo. Não dá, irmãos, para nos afirmarmos como cristãos e como que numa espécie de self-service da fé, dizermos daquilo que queremos e aquilo que desprezaremos. Não dá para que alguém diga, eu quero a Bíblia, e eu quero a oração, e eu quero meditar no amor de Jesus, mas eu não quero a igreja de Jesus. Eu não quero ter que amar o meu próximo como a mim mesmo. É o que o homem do nosso tempo faz. Não é assim que as pessoas fazem nas redes sociais? Me desagradou, deixo de seguir. Falou aquilo que eu abomino, eu cancelo. Não é aquilo que eu creio, eu farei uma campanha para arrasar com a reputação dessa pessoa. Meus irmãos, em quais caminhos temos andado? A igreja continua tendo valor para o Senhor. E para mim, para você, qual é o valor que a igreja tem? É elevado? Queira a Deus que o valor que você dar à igreja seja elevado, porque o Senhor ama e valoriza a igreja dele. Qual é o padrão da sua família, meu irmão?
Você tem amado a sua casa e você tem conduzido a sua casa em caminhos aprovados pelo Senhor? Ou você, assim como o homem do nosso tempo, na prática, tem desvalorizado a sua família, não tem percebido a preciosidade que é o lar que foi idealizado por aquele que nunca erra, que é o Senhor? Como está o seu testemunho em sociedade? As pessoas olham para você e veem um regenerado por Cristo, um salvo, que tem sido impacto para quem perdido vive longe do Senhor? Ou você tem terceirizado o seu dever de testemunhar de Cristo, crendo que os líderes da sua igreja já fazem isso? Qual tem sido a sua prática nos seus negócios? Muito especialmente quando você se vê diante da possibilidade do prejuízo financeiro. Você tem sido ético? Tem falado a verdade? Tem sido firme em dizer que não sonegará impostos? E que não fará aquilo que é ilegal? Certa vez, respondendo a alguém que disse a Gandhi que ele estava enganado em não querer abraçar a fé em Cristo, Gandhi disse o seguinte: eu não rejeito seu Cristo, eu amo seu Cristo, apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Meus irmãos, eu e você precisamos nos perguntar sobre os caminhos nos quais temos andado. Olhem para a profecia de Jeremias. Assim como o povo de Deus do passado, o povo de Deus do tempo odierno corre o risco de acostumar-se com aquilo que é desaprovado pelo Senhor. Nós nos ajuntamos, celebramos e acreditamos que tudo está bem com Deus. Não necessariamente. Tenha muito cuidado com os novos caminhos do homem. A profecia de Jeremias é: meus irmãos, coloquem-se numa encruzilhada e vejam todos os caminhos que vocês têm à frente de vocês. E perguntem às pessoas, quais são aqueles caminhos que antigamente nós escolhíamos e então ao fim desses caminhos encontrávamos a paz. Perguntem às pessoas, quais são os caminhos novos que os homens abriram, mas que nos levam à morte e à destruição? Jeremias diz: olhem para as veredas antigas e vocês encontrarão um bom caminho no qual devem andar, e então acharão descanso para a alma. Mas o meu povo está dizendo: não andaremos nos caminhos antigos. Os caminhos novos são perigosos. Vamos lembrar quais são alguns destes caminhos? Materialismo, sim, meu irmão. Gente que não compreendeu que os bens não são um fim, mas são um meio. Você pode glorificar a Deus com os bens fruto do seu trabalho. E você só pode trabalhar porque Deus te dá forças. Mas amar coisas, irmãos, construir um altar para coisas que nós possuímos, é um caminho do homem sem Deus. É um caminho novo que não devemos trilhar. O consumismo, irmão gêmeo do materialismo. Quando alguém acredita que alegria, bem-estar, sossego virão a partir das coisas que nós podemos possuir, está não apenas se coisificando, como se secularizando. Meu irmão, se você não está em paz, você precisa dobrar os joelhos e clamar pela paz que vem de Deus. Isso, irmãos, é perigoso. Quando eu vejo alguém dizendo: olha, o casamento não está bem, mas faremos uma viagem e tudo se resolverá. Está errado, você precisa do Senhor. Qual é o caminho antigo? O caminho daqueles que vieram antes de nós. Na minha angústia clamei ao Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Os caminhos antigos são buscar ao Senhor antes de qualquer coisa. Buscar primeiro o Senhor e a sua justiça. Não se engane, meu irmão. O homem não pode te dar aquilo que somente o Senhor pode te dar. A paz verdadeira, aquela que o mundo não dá, é fruto da presença graciosa do Senhor em seu viver, e isso não tem preço. Você não encontrará a paz que vem de Deus nas coisas que você pode possuir, nas experiências que você pode ter,
naquilo que o homem produz e que nos é satisfatório, mas jamais substituirá a doce e firme presença do Senhor em nosso viver. Ou os irmãos nunca ouviram falar que gente com muito dinheiro desiste da vida? Ou os irmãos nunca ouviram falar que gente bem-sucedida e muito influente está presa, angustiada em casa, sem encontrar motivação para viver? Meu irmão, o caminho antigo é: busque ao Senhor na sua angústia. Caminhos novos, como o hedonismo, o vício no prazer, viver para ter prazer, está errado. A superficialidade religiosa dos nossos dias, irmãos, eu que sou homem, me espanto. Imaginem o Senhor que é santo. O Senhor em quem nunca houve pecado, quando olha para as religiões do nosso tempo, são na verdade um culto ao homem. Num templo cristão, jamais deveria existir o culto aos bens, à satisfação do indivíduo, ao seu ego e à sua vontade. Meus irmãos, é espantoso como em nosso tempo, até em igrejas cristãs, a pergunta é: o que as pessoas querem ouvir? O que elas querem fazer? O que elas querem receber? Façamos o que elas querem. Irmãos, o caminho do homem do nosso tempo é: o que poderemos fazer para atrair mais pessoas? Os caminhos antigos do Senhor são: sejamos fiéis às Escrituras, e muita gente que tem fome de Deus virá. O caminho do nosso tempo é o irracionalismo, sim. Outro dia, a discussão em um país qualquer da Europa, que não é apenas da Europa, é também do nosso país, é: com quantos anos uma criança deve optar por mudança do seu sexo? Isso é irracional, irmãos. Primeiro, que é uma criança. Em segundo lugar, que no máximo ela se tornará uma pessoa mutilada. Porque ou será homem ou será mulher. Irmãos, como é difícil esse tempo. Parece que ofende falar aquilo que é óbvio. É a irracionalidade dos nossos dias, irmãos. E isso acontece na igreja. Quando já temos dificuldade de falar a verdade, porque a verdade parece opressiva e dolorosa. Eu concordo que devemos falar a verdade em amor, mas devemos falar a verdade. Me parece que nós estamos pensando tanto em falar em amor que temos deixado de falar a verdade. É um caminho do nosso tempo. A banalização dos relacionamentos, isso acontece na igreja. Irmãos, somente um motivo muito, mas muito, muito forte, como a heresia, o desvio moral, deveriam levar alguém a deixar uma congregação. Mas em nossos dias, irmãos, não tem sido assim. São caminhos nos quais não há paz. Jeremias 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Tenha muito cuidado com os novos caminhos do homem. Me parece que o homem do nosso tempo é viciado em novidade. Me parece, irmãos, que quando é dito que alguma coisa é nova, significa que porque é nova é muito boa. Não necessariamente. Quando falamos de vida com Deus, os caminhos antigos são caminhos de paz. E quais são esses caminhos antigos? Objetivamente, já que nos perguntamos a partir da palavra de Deus pelos caminhos nos quais temos andado, e já que nós apontamos alguns dos novos caminhos do homem, quais são esses antigos caminhos? Caminhos nos quais há paz. Eu quero te dar aqui 5 indicações, 5 sinalizações, caminhos antigos que o Senhor estabeleceu. Leia e pratique a Bíblia. Mateus 7, verso 24. Veja o que o Senhor Jesus aqui está dizendo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Homem sábio, pessoa que tem a cabeça no lugar, ajustada.
É aquela pessoa que ouve e pratica. É semelhante ao que Tiago diz, né? Me ocorre aqui a lembrança do que Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vocês se enganam se ouvem, mas não praticam. E seja feliz assim, voltando-se para a palavra de Deus. Nesse caminho antigo de ouvir e praticar a palavra de Deus está a paz que esse mundo almeja e não encontrará. É que aqui, irmãos, nós prezamos pela verdade. Nós somos honestos. Nós precisamos dizer que esse mundo não melhorará. Mas é possível, em meio a toda perdição desse mundo, viver em paz na presença de Deus. Entenda, meu irmão, que governantes, por mais bem intencionados que estejam em algum momento, não são poderosos para mudar o coração do homem. Entenda que a justiça social não é capaz de mudar o coração de todos os homens. Entenda que nenhuma instituição conseguirá transformar vidas como só o Evangelho de Jesus pode transformar. Então, entenda biblicamente que esse mundo não irá melhorar. Eu preciso ser honesto com você. Talvez você pense, o pastor é pessimista. Não. Converse com minha esposa e meus filhos. Eu sou acusado por eles de ser um otimista irrecuperável. Mas é porque eu sou crente, irmãos. Eu costumo ser tão otimista que muitas vezes eu me arrependo do meu otimismo. Eu acredito sempre que as coisas vão dar certo. Mas a palavra de Deus me diz que por conta das escolhas do homem, da crescente apostasia na igreja e da zombaria de Deus fora da igreja, o mundo não melhorará. E os irmãos têm visto isso há muito tempo. Mas é possível ter paz em meio ao caos desse mundo se você tem andado nos caminhos antigos, que são os caminhos do Senhor. Apegue-se ao livro santo que você tem diante dos seus olhos com toda facilidade. É acessível. Um segundo caminho de paz, caminho antigo de paz. Priorize a oração e a comunhão com Deus diante dele. Ore, meu irmão. Talvez você precise hoje desta maravilhosa experiência. Em meio à tristeza, à angústia, à dúvida, orar ao Senhor, pedindo pela restauração da alegria do seu coração. E você verá que Deus atende a oração de um filho dele. É um caminho antigo, maravilhoso. Crentes abrem mão da oração. No passado, quando o esposo, que era um representante comercial, um propagandista, viajava, e não havia smartphone, não havia o mapa lá do buscador na internet, a esposa ia orar. Senhor, abençoe meu esposo, livre do mal, ajude lá, aquele trem que ele vai buscar, ele vai pegar o trem, cuide do maquinista, na cidade onde ele vai chegar, permita que ele encontre hospedagem, e se for possível que ele me mande uma carta. Hoje o que fazemos? Nós não oramos, irmãos, nós temos um aplicativo que mostra em tempo real onde o esposo está. Não é assim que fazemos? E aí se aperta um pouco a saudade, uma chamada de vídeo. Eu não estou dizendo que você deva desinstalar o seu aplicativo. Não faça isso não, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não deve utilizar a chamada de vídeo. Eu estou dizendo que essas coisas todas não devem substituir a oração. Porque essas coisas todas só te permitem saber onde a pessoa que você ama está. Mas quem pode livrar a pessoa que você ama do mal é o Senhor. E você precisa orar ao Senhor. Esse é um caminho antigo que traz paz. É o caminho de quem busca o Senhor em oração e de quem, quebrantado, busca comunhão com o Senhor. Um terceiro sinal, ou uma terceira sinalização: seja um cristão de bom testemunho e continue buscando ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Caminho antigo, abençoador. Todo crente que cuida do seu testemunho, todo crente que intencionalmente quer influenciar vizinhos, amigos, colegas, todo mundo, é aquele crente que busca maior comunhão com Deus. É aquele crente que busca ter maior cuidado com a sua honra, com o seu nome, com o seu procedimento.
O crente cuidadoso com o seu testemunho, sim, ele se nega em certos lugares porque ele continua acreditando que ele é um embaixador dos céus nesse mundo dos homens. Então cuide do seu bom testemunho. Uma quarta sinalização, caminho antigo. Seja fiel membro da sua igreja. Participe do culto de oração na quinta-feira. Tem sido muito edificante. Participe das assembleias da sua igreja. Valorize a oportunidade de poder falar e ser ouvido, votar e ser votado, de tomar parte das coisas da igreja do Senhor. Não se omita, participe das assembleias. Seja dizimista e dedique ofertas ao Senhor, sim. Como é confortável para um pastor batista, numa igreja batista, falar desse tema. Porque, irmãos, qualquer visitante que passa alguns meses frequentando uma igreja como a nossa, perceberá com facilidade que o nosso alvo não é buscar dinheiro, nosso alvo é buscar vidas. Qualquer pessoa que visita por alguns cultos sabe que não é ênfase nossa, que tratamos de modo bíblico essa questão. Então, para mim é confortável dizer, um caminho antigo, meu irmão, é entender que tudo que você tem vem das mãos de Deus e que é um prazer poder ofertar, contribuir para que o reino de Deus avance e ao final você diga, ó Deus, eu me sentia um inútil, mas eu tenho sido útil para o avanço da tua obra. Então, meu irmão, se você não é, hoje ore ao Senhor para que Ele te dê poder, para que você também seja dizimista. Como é bom. Se você ainda não é, converse com alguém que é. Pergunte se falta alguma coisa na mesa. Não falta. Pergunte se falta o necessário para a família. Jamais faltou. Pergunte se dói no coração dedicar ao Senhor. Não, enche o coração de prazer, de alegria. Isso é, irmãos, uma experiência espiritual. Eu não consigo explicar o gozo que há no coração do crente quando ele oferta na obra de Deus. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, de racionalizar aquilo que é espiritual. Quando a gente diz assim, não, eu estou em paz com a minha consciência, porque quando eu me tornei membro, eu disse que eu iria contribuir, e eu então estou... Não, não é mais que isso. Existe uma experiência espiritual de alguém que diz, ó Deus, pelo teu poder eu venci o materialismo, pelo teu poder eu já não mais sacrifico no altar de Mamon, o Deus do dinheiro. Por tua graça eu posso contribuir. Senhor, que bênção. Irmãos, é uma experiência de comunhão com Deus, de alguém que não é obrigado, de alguém que não é molestado, não é de algum modo convencido, mas ama contribuir com os seus bens para que a obra do Senhor seja sustentada dignamente e avance. Sirva em um ministério. No boletim informativo semanal da igreja, na página 4, está a nossa equipe ministerial. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que te fale a partir dos dons que Ele tem confiado a você, daqueles ministérios nos quais você tem servido ao longo da vida cristã, sobre o santo incômodo que vem dele para que aqui na Igreja Batista do Barro Preto você faça algo. Ore por isso e procure um desses líderes de ministérios para dizer, Deus me tem falado e eu quero ser acompanhado, treinado. Invista, ministro, em minha vida porque eu quero servir. Sirva em um ministério, meu irmão. Nos apoie no trabalho de evangelização e discipulado. De início eu posso te dizer, nós temos aqui o projeto A Igreja de Portas Abertas. Durante a semana abrimos as portas e recebemos pessoas, aconselhamos, oramos, doamos boa literatura. Você pode procurar o coordenador do Ministério de Evangelismo e Missões e participar. 5 frentes missionárias em 5 cidades diferentes. E você pode, uma vez por mês, combinar com o nosso coordenador do ministério e visitar para apoiar uma congregação. Você canta, você prega, você sabe receber bem as pessoas, você pode ofertar, faça isso, nos ajude nesse trabalho. Seja um aluno matriculado na escola bíblica dominical. Escola bíblica é um caminho antigo, mas muito precioso, muito valioso. Seja, se ainda não é, aluno da escola bíblica. Finalmente, cuide bem da sua família.
E aqui, meu irmão, quero dizer a você com toda segurança, eu e você não seremos perfeitos na condução da família. Eu e você não conseguiremos moldar uma boa família com os nossos esforços. Nós falharemos miseravelmente. Eu estou dizendo que eu falharei miseravelmente se tiver que depender dos meus esforços. Eu quero muito que os meus filhos andem no caminho do Senhor. Eu quero muito que a minha esposa tenha certeza que ela é amada por mim. Eu quero muito que o nosso lar seja um ambiente de paz. Mas, meu irmão, sem o poder de Deus agindo na família, isso não é possível. Cuide bem da sua família, colocando-a diante do Senhor em oração, abrindo a Bíblia em sua casa, recitando verdades eternas da palavra de Deus. Cuide bem da sua família dando tempo, permitindo que a sua família saiba que aquilo que você conquista com o seu trabalho é para investir na família também. Cuide bem da sua família. Esse é um caminho antigo. O homem do nosso tempo, do modo geral, tem desprezado o cuidado com a família e por isso não há paz. Revisemos os nossos caminhos e então nós encontraremos descanso e paz na presença de Deus. Por favor, meu irmão, veja o que diz Jeremias 3, verso 1. Último versículo que desejo ler nessa manhã. Enquanto estava revisando o sermão, eu li do capítulo 1 ao capítulo 6, ao capítulo 7 de Jeremias, na sequência. Irmãos, em meio à constatação dos caminhos tortuosos nos quais Jerusalém estava caminhando, e constatando a ira de Deus com o pecado, eu encontrei muitas declarações da graça de Deus, mas nenhuma delas mais preciosa, a meu ver, na minha leitura, do que Jeremias 3:1. Para quem acredita que não há graça no Antigo Testamento, aqui está uma boa oportunidade para rever os seus conceitos. Vejam a graça de Deus que estava triste, reprovando o seu povo, irado por conta do pecado e da maldade de Jerusalém. Jeremias 3:1. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jerusalém, tu abandonaste o manancial de águas vivas que é o Senhor teu Deus. Tu deixaste aquele que te tirou do Egito com braço forte e mão estendida. Tu negaste a lei do teu Deus. E agora cavou uma cisterna rota. Você está envolvido com o culto idólatra das nações vizinhas. Você, meu povo, está praticando a maldade de tal forma que quem não me conhece não consegue praticar o mal com tanto profissionalismo. Mas preste atenção, mesmo tendo se prostituído com uma falsa fé e falsos deuses, se você se torna para mim hoje, diz o Senhor, eu te recebo, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Graça de Deus, irmãos, nos dizendo que quando olhamos para a bendita palavra dele, nós podemos identificar aqueles caminhos antigos, porque o nosso Deus é um Deus antigo, ele é eterno, que são os caminhos que nos conduzem à paz. Um retorno a esses caminhos antigos é necessário em dias de culto à novidade. Os novos caminhos do homem do nosso tempo levarão à tristeza, à frustração, ao arrependimento, levarão a uma vida triste. Não continue trilhando os novos caminhos. Você que está andando nos antigos caminhos do Senhor, se alegre com isso. E cheio da paz que vem de Deus, continue caminhando. Porque nos antigos caminhos do Deus eterno, há paz. Que Deus, pois, nos encha da sua paz a cada dia. Vamos orar?